Você foi pro Crystal Lake, agora fudeu, porque o Jason vai te pegar. Esse é o Terror Sem Medo Podcast e eu sou o Fábio. E eu sou a Cal. Chegamos finalmente ao nosso episódio 26 e, como já é de costume, a gente vai falar da franquia Sexta-feira 13 e dessa vez é parte 2. E eu posso dizer com tranquilidade que esse é o melhor filme da franquia, porque a gente já assistiu todos os filmes antes. E temos sinopse para esse filme, Boletes? Temos! O segundo filme da série de terror se concentra em um grupo de adolescentes que se reúne no acampamento Crystal Lake para treinamento do conselheiro-chefe Paul. Inevitavelmente, Paul relata a história de Jason Voorhees, um menino que se afogou no campo e cuja mãe assassinou um grupo de conselheiros como vingança. Ninguém leva a história a sério até que Jason começa, de um modo terrível, a eliminar as pessoas. E onde as pessoas podem assistir este filme? Pode assistir no Pluto TV. De graça e sem cadastro. Isso, exatamente. E teremos spoilers de Sexta-feira 13, parte 2. Podemos dizer que a retrospectiva mais longa da história do cinema tá nesse filme. São 6 minutos de retrospectiva. Eu entendo que faz sentido, porque as pessoas antigamente não tinham acesso aos filmes com facilidade. Então você tinha que relembrar a história de alguma forma, né? Já que você criou uma franquia. O final do filme, primeiro, é recontado no 6. E assim, ele não é recontado, refeito as cenas, não. Eles vão lá e usam as mesmas cenas. E eles vão transitando em a Alice vivendo a vida dela hoje, né? 2 meses depois do acontecido, né? E as cenas reais, ó, e as cenas do primeiro filme. Então fica lá, ela contando, aí vem flashback. Aí ela conta e vem flashbacks. Eles são as cenas mesmo do Ela tá tendo um pesadelo, né? É verdade. Mas é legal que é pra ver um comparativo de como esse filme ele já é superior ao primeiro, né? Porque o enquadramento é mais bonito, a fotografia é mais bonita. Eu entendo que tem mais dinheiro e tudo mais. No meu ponto de vista, o Steve Miner, que é o diretor do segundo filme, ele é um diretor superior ao Sean Cunningham. O Sean Cunningham é um cara mediano, assim, tanto que ele nunca despontou com nada. Ele não chega nem perto de um Wes Craven, por exemplo, assim. E ele só tem envolvimento na criação dos personagens mesmo. Ele é até acreditado no filme 2 como o criador dos personagens. Você vê ali uma superioridade, até porque tem uma cena inicial sem corte, né? Que era, assim, é uma coisa que a gente vê pouco. Hoje a gente vê bastante. Até porque a galera faz aquele sem corte entre aspas, né? Faz as cenas encaixarem via CGI. Mas aí tem uma cena sem corte de 3 minutos. Assim, não é uma cena mega elaborada, mas é uma cena que te coloca como o Jason, né? Você é o Jason naquela cena. É verdade. É até um pouco visceral, porque você imagina que o Jason já tá ali. Observando ela, né? Sim. Tem até uma parte, um trecho da cena, passa pelo corredor, entra no quarto e tira a roupa pra poder tomar banho, né? Mas a gente não vê ela tirando a roupa, a gente só vê a roupa caindo na cama. Então a gente vê uma cena de uma parte do quarto, a câmera ela tá no corredor, né? Então a gente vê uma camiseta na cama, uma calça na cama, uma roupa íntima na cama. E de repente ela sai pra ir pro banheiro, pra tomar banho. Aí nessa hora, eu não lembro se é nessa hora que corta ou ainda rola um pouquinho mesmo, né? Mas, mano, é muito foda, porque é uma cena sem corte que você não percebe que ela é sem corte, porque você tá tão ali, se sentindo meio na pele do Jason, que você tá compenetrado achando que em algum momento vai aparecer uma mão ali pra fazer uma coisa. Mas não, é só observação mesmo. E é muito legal porque, cara, quem nunca aqui andava andando na rua e não se sentiu observado, né? Verdade. Há pouco tempo atrás eu falei pra você um dia que aconteceu uma coisa bastante complicada na nossa vida, né? Que eu fui pra academia à noite e eu tava me sentindo completamente observado na rua, né? Nesse momento me remeteu a essa situação, só que inverso, né? O invertido, né? E é muito legal, assim, é muito bem feita a movimentação na câmera, ela te deixa meio sem fôlego, assim. E a primeira vez, e talvez a única vez, que o Jason vai se vingar, de verdade. Ele vai até outra cidade pra matar a pessoa, porque ela não mora em Crystal Lake, ela deve morar em Connecticut, que é ali próximo. Sim, verdade. E é louco pensar, né, que esse começo do filme mostra o Jason, né, alguém observando ela, né, que depois a gente descobre que é o Jason, porque ela é morta dentro da casa. Essa atriz mesmo, né, a Adrienne King, que faz a Alice, ela tinha um fã stalker, né, e tava observando ela e tudo,
Tanto é que depois desse filme ela acabou deixando de atuar, só voltou em 2010, né? E você vê esse filme, tipo, alguém observando ela, tudo, né? Tipo, ela tava vivendo isso na vida real e no filme agora também. Então foi 30 anos sem atuar. 30 anos. E é louco pensar isso, assim, né? E naquela época, stalkear devia ser muito mais preocupante, porque hoje em dia você consegue stalkear virtualmente, né? Então você consegue ver os passos da pessoa, onde a pessoa tá e tudo. Naquela época, como existia muita mais dificuldade, provavelmente o stalker, ele seguia realmente ela, né? Bem diferente de hoje em dia. Sim. Então é muito mais preocupante mesmo, assim, né? Ela chega a relatar, eu tava lendo, que entraram no apartamento dela e gente, quebraram as coisas, horror. mexeram nas coisas, então foi uma parada bem tensa. Não, é foda. Não tem como, né? Imagina, a sua profissão faz com que uma pessoa queira fazer esse tipo de coisa. Voltando ao filme, dessa vez é o Jason, né? A gente até falou. Ele é um vingador de verdade nesse filme, né? Ele vai se vingar muito, muito. A gente vai até comentar sobre isso. Mas sobre as mortes, né? A primeira morte é da Alice. Existe um curta-metragem feito por um fã no futuro, onde a Alice volta. Então, teoricamente, pode ser, assim, dentro da história do filme, ela morreu. As mortes do filme, elas são meio... São bem fortes, assim, bem pesadas, mas elas têm sempre uma tela branca depois, né? Que não é um fade out só, é um fade out branco, não é preto. É um fade out branco, exatamente. Mas é porque o filme, ele tem umas cenas mais longas, assim, né, de morte e tal, que seria um corte R no caso, né, mas só que eles queriam faturar um pouco mais com o filme, então deram umas cortadas no filme. Eles chegaram a cortar acho que uns 6 minutos de filme no total, assim, pra poder passar, né? E isso foi limado às mortes. A morte, assim, eu tenho um vídeo no YouTube, eu até vou deixar no link do post, com todas as mortes completas. Porque existe uma versão desse filme em VHS que tem todas as mortes. Só que ninguém nunca viu, só conseguiram tirar essas mortes e hoje tem no extra de DVD, de Blu-ray no caso, né? A morte, tipo assim, mais visceral é a da Alice, cara. Porque ele enfia aquele negócio de quebrar gelo, né? É o cortador de gelo. Cortador de gelo? Não, picador de gelo. Picador de gelo. Na têmpora dela, né? E aí a gente só vê ele na têmpora. E você não sabe dessa cena? Que na primeira vez que ele vai perfurar, ele não retrai. Caralho. E aí machuca ela de verdade. Que loucura. Ele é retrátil, né? Mas ele não retrai, né? No caso. E aí machuca ela. Tipo, não gravemente, né? Mas machuca ela de verdade na hora. Que doido. E era pra essa cena... essa cena é mais gráfica, né? Porque ele... É uma cena sem corte. O Jason enfia o negócio na cabeça e vira a cara dela. Quando vira a cara dela, saiu pelo nariz. Pelo lateral do nariz. Provavelmente era uma maquiagem ali. Sim, né? Com certeza. Que dá essa impressão. Mas provavelmente a cara dela de dor deve ser cara de dor de verdade. É verdade. E assim, de todas as mortes, eu achei a que mais foi assim, o restante das outras, elas são só prolongando o que a gente tá vendo. Quem quiser ver vai estar com o link no post, mas assim, não acrescenta muita coisa não, sabe? O filme, ele se passa 5 anos depois do primeiro filme, né? O que causa um estranhamento na gente quando a gente vê o Jason, porque o Jason, ele tá bem evoluído, assim, sabe? Quando a gente vê o Jason lá no lago, por exemplo, ele parece ser um adolescente. A gente não dá pra saber se esse adolescente, ele é uma lenda do Jason que é contada e ela apareceu ali como adolescente porque foi a idade pela qual ele morreu, né? Até então. Ou eles não souberam ver ali, tipo, de um adolescente, 5 anos depois ele teria, sei lá, uns 18 anos, assim. Ele não tem muito corpo. Se ele tivesse uns 13 anos quando ele pegou a Alice no lago. Mas ninguém sabe também se ele pegou a Alice no lago. Então, exatamente, porque parece uma coisa da cabeça dela, né? Então a gente não sabe se o Jason, ele tava vivo e tava vivendo. Porque assim, ele tá bem corpulento, né? Ele não parece uma pessoa de 20, 18, 19, 20 anos. Ele parece uma pessoa de 30, sabe? Ele lembra um pouco o Leatherface até, né? Lembra bastante.
E tem uma coisa que eu tava comentando com você quando a gente tava assistindo. Esse filme, se eles quisessem fazer um retcon, que é aquela continuação retroativa, né? Você vai lá atrás e reconta alguma coisa pra poder corrigir um problema. Eles poderiam dizer que no primeiro filme, quem matava era o Jason e a mãe dele. Porque em vários momentos, a mãe dele parece um cara. É verdade. Tem a força de um... Porque assim, não é porque ela é uma mulher, mas sim porque ela é uma senhora, né? Cara, ela mata pessoas assim... Pendura um cara na parede, um cara exatamente. grande na parede, na parede, na porta, né? Exatamente. Então... Porque assim, pendurar uma pessoa na porta, eu acho que exige, tipo, estratégia. Sim. Você não faz isso sem querer. Porque quando você faz por impulso, você consegue fazer qualquer coisa, assim. Mas pendurar uma pessoa na parede não é uma coisa que... eu fiz por impulso. Sim. Então eles poderiam voltar se quisessem corrigir essa questão do Jason, do tamanho e da idade do Jason, poderiam voltar. E o momento que a mãe dele morre é uma ação que ela vai fazer sozinha. Ela fala, vou sozinha, fica você aí, ou vai cuidar de outra coisa e eu vou matar a Alice. Uhum. Até porque se passa 2 anos e o Jason vai atrás da Alice e ele já é adulto. Porque 2 meses, né? Ou 2 anos? 2 meses. E mostra a mão dele, ele tem uma mão de adulto. Ele tem a altura de adulto. Quando mostra ele andando, tem isso, né? Porque eu tô pensando nos 5 anos depois. Mas, tipo, 2 meses depois ele já era um adultão. Exatamente. Provavelmente, se quisessem corrigir, daria pra corrigir dizendo que eles atuaram junto. 3 atores atuaram como Jason. No primeiro momento, quando ele tá correndo, né? Indo pra casa da Alice... É interpretada por uma mulher, que é a figurinista Ellen Lutter. No segundo momento, tipo, praticamente o Jason do filme inteiro, ele é interpretado pelo Warrington Gillette. Passa Gillette na galera. Só que, como ele não consegue fazer todas aquelas acrobacias de pular e tudo tal, que o Jason faz nesse filme, porque ele é muito real, né? Quem faz essa parte é um dublê, que é o Steve das Caves. Então ele é interpretado por 3 pessoas, né? E é legal que nesse filme o Jason ele é mais humano, né? Ele corre. A Jeannie, que é a Final Girl e a atriz principal do filme, ela dá uma portada, né? Com a fusquinha dela, né? No Jason. E ele cai, assim, né? Dá um chute no saco e tal. Então, ele ainda tem aquele fator humano que ele não é totalmente imparável, né? Então você vê, é legal em Sexta-feira 13, né? Porque você vê o primeiro filme. Teoricamente, né? A gente, até então, é a mãe dele que atua, né? Sendo a assassina do filme todo. Você vê ela vingando, né? A morte do filho. No segundo filme, você vê o Jason, ele se vingando de tudo que aconteceu, imagino que com ele e com a mãe dele, principalmente, né? Porque depois a gente vê o altar lá, então você imagina que ele não tá se vingando, ele tá vingando a morte da mãe dele, provavelmente. Então você vê ele muito, muito vingativo mesmo, né? Ele não tá pela morte, por ele ser um serial killer, ele só quer matar pra vingar. Tem 2 mortes que, cara, pra mim, são o símbolo da vingança, que é o policial, que ele dá uma machadada na cabeça, mano, do policial atrás, e você sente que o cara deu aquele brain freeze no cara, assim, sabe? Caralho, congelou, parece que levou um fatality. E o carinha da cadeira de roda, que, mano, aquele boneco que levou a facada na cara, porque ele dá uma facada na cara do cara, né? Mano, o boneco deu uma tremilicada, porque se fosse uma pessoa, além de doer uma facada na cara, deve ter doído a porrada. Né? Caralho, gente, é foda. Esse filme é muito não é muito gráfico, mas ele é violento, né? Muito violento. Dá pra ver mesmo que ele tá muito vingativo, né? Pelas mortes mesmo. A gente vê ali no começo, na apresentação dos personagens, né? A gente vê o novo acampamento, né? Porque o acampamento original foi desativado por causa das mortes, né? A gente conhece ali, cara, tem tanto personagem que eu falei, mano, eu não lembrava que tinha tanta gente assim. Cara, tem muita gente. E aparece mais gente, né? E vai aparecendo gente, tem gente que não tem fala, tem gente que não tem nada, que tipo, não tem nem nome. Eu falei, mano, será que o Jason vai passar a faca em todo mundo assim, cara? E a gente já assistiu a franquia inteira, eu não lembrava que tinha tanta morte assim. Mas na verdade não, né? Depois a gente descobre que não, né? Que uma parte eles conseguem tirar um pouco das pessoas do acampamento, que eles vão comer uma pizza, vilarejo lá próximo, assim, né? Eles disseram, quem vai querer ir lá? Porque tem tantos lugares nos carros. Então só tinham 2 carros, né? O Fusquinha da Jeannie e a Jeannie e o Paul vão lá, e uma picape. Então tocha um monte de gente lá na picape, enfia 300 pessoas no Fusquinha e ficam lá acho que umas 6, 8 pessoas, né? No acampamento. E todo mundo morre.
É, verdade. Né? Que aí a gente vê a similaridade do filme 2 com o filme 1, né? Tem um casal que lembra bastante o casal que era feito pelo Kevin Bacon no primeiro filme. Eles morrem até de forma parecida. É verdade. Né? Que assim, no começo a gente olha pra cara desse ator e a gente olha e vê John Travolta, né? O John Travolta tá em Carrie a Estranha, né? É verdade. Carrie a Estranha. Cara, todo mundo começou em filme de terror, né? Desses atores mais velhos, assim. Só que toda essa galerinha morre aí, né? Esse casal, aí tem o rapaz da cadeira de roda com a outra moça que também viram um casal. E aí vem a Jeanne e o Paul, eles voltam de lá, né? Porque eles já estão cansados e conversam sobre o Jason e tudo mais. E eles têm que voltar, né? Porque o Paul, ele é um instrutor do acampamento e a Jeanne, ela tá lá como assistente dele, né? Como ajudante dele. Então eles não tem como não estarem no acampamento lá pra dormir, né? Então o restante do pessoal foi comer pizza e, sei lá, dormiu lá, né? Sim. E a Jeanne é uma Final Girl diferente, né? Ela tem um relacionamento com o Paul. E eles até transam, não mostra eles transando, não mostra ninguém transando nesse filme, na verdade. Mostra só insinuações, né? Apesar de que tem bastante nudez nesse filme. Muita. Na verdade, são 6 pessoas, sim. Porque tem a menina do cachorro e o cara que fica pendurado de cabeça pra baixo. É então, mesmo, são 6 pessoas. mesmo. E essa menina do cachorro fica pelada. Tipo, acho que é a única vez que uma mulher fica pelada 100% também num filme do... Totalmente, de frente, de costas, tudo. Ela fica totalmente pelada mesmo, assim. Esse eles apelaram mesmo, assim. E eles tentaram deixar, inclusive, a Sandra, que é a companheira lá do John Travolta Wannabe, pelada também. Tem, inclusive, uma cena dela pelada, totalmente pelada. Só que a Paramount, na época, ela tirou. Porque ele pediu pra tirar essa cena porque ela era menor de idade. Caralho, que loucura. Como a gente falou, né? Essa Final Girl, ela tem essa diferença que ela transa, né? Tipo, ela tem atitude sexual, ela é uma mulher sexual e tal. Será que é diferente das Final Girls dos outros filmes, né? É verdade. Será que o lance dela ser uma Final Girl que transa é porque ela tem um relacionamento com ele, então tá tudo bem ela transar, porque ela não usa droga e ela tem um relacionamento lá com ele. Será que pelo fato de ser uma coisa mais puritana, assim, tipo, de... É uma coisa da minha cabeça, né? Não sei se Pode ser, porque esses filmes, eles têm esse puritanismo então. cristão, assim, faz sentido. Não sei, mas faz sentido. Porque eu fiquei pensando agora sobre isso, sabe? Porque, cara, ela não deveria transar sendo que ela é uma Final Girl, sabe? Tipo, a Alice não transava. Porque ela é engraçada porque ela não foge do tipo, estou em defesa. Ela vai e avança, ela vai e luta, ela vai, né? Tem um momento lá que tá ela e o Paul, né? E o Paul tá lutando lá com o Jason e ela fica meio em choque, assim, mas, cara, por que ela não ajuda, né? Exatamente, né? Ela dá uma travada, assim, e tal. Não sei se essa é a parte inocente dela, sabe? De, sei lá, achar que tá acontecendo alguma coisa e, sei lá. Agora a gente pode falar um pouquinho sobre o figurino do Jason, que é interessante nesse filme, porque é o Entry, né? A primeira aparição do Jason no primeiro filme, ele é uma criança deformada. No filme 2, ele continua com essa deformação, mas ele usa uma roupa de redneck, né? Tipo de fazendeiro. E um saco na cabeça. Porque ele só usa máscara no filme 3, né? No filme 3 ele ainda tem o saco na cara. E esse saco na cara vem... Saco na cara é muito bom. É muito estranho. Esse saco na cara vem... Saco na cabeça, tá bom? Melhor assim. Ele é uma referência a um filme chamado Assassino Invisível, que também é conhecido como The Town That Dreaded Sundown. Eu não sei o que significa. Não lembro agora e minha cabeça não está funcionando em inglês neste momento. É um filme de 1976. E a diferença do traje do Jason pro traje desse vilão, que eu não chamo de uniforme, porque quem usa uniforme são vários... Gente, o conceito do super-herói não usa uniforme, a não ser que seja do Quarteto Fantástico. O resto usa traje, gente. Nossa, se for pensar bem é verdade, né? Porque o uniforme significa uniforme, todo mundo. O Batman não uniforme, se veste né? igual o Super-Homem, que se veste igual o Flash, nem que se veste igual a Mulher Maravilha. Cada um tem o seu traje. Olha, faz sentido, porque pra mim, pra super-heróis, traje e uniforme eram sinônimos. Mas... assim, tudo... Não, mas faz sentido, né? Porque o uniforme é uniformizado. Você imagina que tá todo mundo uniforme. Mas é claro que eu tô brincando aqui, cada um chama como quiser, né? Mas a diferença entre o traje do Jason e o traje do vilão desse filme Assassino Invisível, que inclusive vai ser pauta de um podcast futuro, é que o Jason tem um buraco só no saco que tá na cabeça dele e esse cara tem 2. E
esse uniforme / traje, que agora é uniforme, porque várias pessoas usam, então é uniforme, também foi referenciado, mas só que no futuro. Na nossa época agora, no filme chamado Rua do Medo, no 1994, que é aquela franquia da Netflix de 3 filmes, que saíram, cada semana sai um filme, né, com uma data diferente. Muito bom. Foi muito legal, gostei bastante de assistir todos os 3 filmes. São filmes que fazem uma homenagem ao cinema, né, e o 94 ele homenageia os slashers, né, então tem homenagem ao Jason, homenagem ao Halloween, homenagem ao Fred Krueger. Assim, nossa, é muito massa. E você vê lá o cara vestido com o mesmo traje do Jason e fala, olha aí que legal. E ele ainda ataca dentro de um acampamento. É verdade. Caramba, é muito massa. É legal lembrar também que o Tom Savini, ele não tá na parte de maquiagem desse filme, né? Quem tá fazendo a maquiagem desse filme é o Cal Fullerton. O Tom Savini, ele foi escalado pra fazer o Sexta-feira 13 2, né? Ele recusou por conta dele já tá em 2 outros projetos, que era o The Burning e Midnight. The Burning de 81 e Midnight de 82. Então, quem foi chamado pra fazer a maquiagem foi o Stan Winston. Só que o Stan Winston também desistiu por conflito de agência. Cara, de agenda. 2 considerações aí sobre o que você tá falando. O The Burning é um filme que é um Sexta-feira 13 wannabe total. Sério? Porque ele também se passa num acampamento. E também tem um vilão obscuro. Caralho. Mas sobre o Stan Winston, se fosse do Stan Winston, esse filme ia ser muito foda. Caralho, ele já é foda, né? Com o Cal Fullerton. Sim, mas o Stan Winston, ele criou o Predador, o Alien. Caralho, foda. Cara, todos esses animatrônicos que a gente viu ali entre 80 e 90 tem o dedinho do Stan Winston, cara. Caralho, seria foda. Mas ele também teve conflito de agenda e não foi. E aí quem foi escalado foi o Cal Fullerton. Então eles tiveram muito problema com maquiagem nesse filme, né? Pra manter o estilo, né, do Tom Savini. Foi bem, né? Porque eu curti pra caramba as maquiagens também, bastante, assim. A facada na cara do cadeirante, porra. Nossa, demais, gente. Muito perfeita. Uma coisa que é legal que a gente assistiu esse filme em uma qualidade altíssima. Né? É verdade. E não tem nenhuma... E ele tá numa qualidade ótima, né? Sim, e ele não tem uma coisa que você fala, caralho, que feio, que mal feito isso. É verdade. Que é aquela coisa, quando a gente fala, né? Quando você faz efeito prático, mano... A não ser que você faça um efeito prático porco, mano, ele envelhece muito bem, assim, sabe? Por mais que você veja, tipo, é um bonecão e tal, mas, meu, se você tá assistindo o filme e tá lá pensando só no filme, não vendo efeitos e tudo, cara, é uma pessoa morta ali, sabe? E uma coisa engraçada que rolou no filme, engraçada / trágica, né, que aconteceu no filme, é no confronto final lá da Jeannie com o Jason, que ela acerta uma picareta no Jason com o machado, né? O machado, ele caiu no pé do ator que tava fazendo esse filme, né? Que tava fazendo essa cena. Que é o que faz as acrobacias lá do Jason, né? O dublê, isso. E caiu no pé dele. Nisso, ele tava com o machado aqui no peito, né? Que ele... No ombro, né? Facão, né? Isso, o facão aqui no ombro, que atingiu até uma parte do peito e tudo, né? Mas foi tão foda a machadada que ele caiu no pé, que ele teve que ir pro pronto-socorro na hora. Mas o que aconteceu? Mano, todo mundo começou a ficar muito nervoso, muito apavorado com que os médicos viram, porque chega um cara lá, todo maquiado, com um facão aqui. Mas na verdade o problema era no pé. Imagina, puta merda. Então isso daí é trágico e tragicômico, né? Porque chega uma pessoa toda ensanguentada com um facão aqui no hospital. Caralho, e na verdade é um machucadinho no pé. Puta que pariu, cara. Mas falando sobre essa cena aí, é uma coisa que tem nesse filme, que é o altar pra cabeça da mãe, né, cara? Então, o Jason, ele coletou a cabeça da mãe dele. Nossa, e deixou ela lá, e fez um altar, né, no barraquinho que ele mora, lá na cabana, no meio da floresta. A Jenny vai lá, ela chega na cabana e ela tenta enganar o Jason, né? Fala, eu sou sua mãe. Ela até bota o suéter fedido lá. Nossa senhora, gente. Asqueroso aquele suéter. E aí é esse momento que acontece, né? Ela aproveita um deslize que acontece ali entre a luta do Jason e do Paul e enfia a machete nele, né? No ombro dele até o peito, né?
É verdade. Que seria, entre aspas, a morte do Jason. Mas esse filme, pra gente finalizar o podcast aqui, né? Esse filme tem uma cena final muito confusa, assim. Apesar dele ser um bom filme, eu gostei, ele é um filme muito tenso. A gente assistiu à noite, eu até tive um pouquinho de dificuldade pra dormir, assim. Mas não por medo do filme, mas é porque o filme realmente ele é mais pesado, assim. Né? Ele tem uma aura meio macabra. Sim, até pelo fato de ter esse altar, né? O fato do Jason ele não ser um slasher que tá ali porque, sei lá, pelo lugar, né? Nem nada. É obsessão de vingança até mesmo, pra não né? ser sobrenatural, exatamente. Exatamente, é muito real, né? É muito real. E tem essa questão também dele ter feito um altar pra mãe dele, que é uma coisa que, apesar de não ser tão real, é uma coisa que é possível de acontecer, sabe? É muito estranho. Tudo lá é palpável. Sim, e o filme acaba com um altar, assim, né? Com a cabeça. Que eu jurava que aquela cabeça ia piscar, velho. Mas sabia que tem uma cena que não foi pro ar, eu não sei se existe essa cena gravada pra gente ter acesso, mas existe uma cena, a cabeça pisca e dá risada. Porra, ia ficar muito tosco. Ia ficar muito tosco, mas tipo assim, é uma coisa que ela fica tão parada que eu não consegui tirar o olho, porque se eu tirasse o olho eu ia perder o susto e eu fiquei com medo, sabe? Então dá aquela tensão. O esquema que eu fiz pra não tomar susto, porque ela tá em volta de vela, né? E aí quando você olha pra vela, a vela para de mexer, né? Eu não percebi isso, eu percebi depois. Travou. Na hora que você falou travou, eu fiquei olhando pra vela e a vela tava travada. Então, mas o que acontece de confuso nessa cena, porque o Jason, entre aspas, morre, né? Ele toma uma machetada até a metade do peito, né? Das costas até a metade do peito. E ele novamente vai atrás de alguém, ele vai atrás da Jeannie e o Paul, né? Porque o Paul, ele tá morto, mas depois a gente descobre que, na verdade, ele só apanhou muito, né? Sim, ele não tá morto. Até o cachorro também, né? O cachorro é verdade, eles encontraram um cachorro morto num dado momento, porque uma das personagens, ela leva um cachorro lá pro acampamento, não sei por qual motivo, e o cachorro é perdido, e aí o John Travolta, o Wannabe e a Sandra, eles vão correr, né, procurando e tal, tudo, né, e, aliás, eles não vão procurar nada, eles encontram um cachorro morto, imaginam que seja um animal e tudo, né, então a gente fica meio assim, tipo, será que é o Muffin? Porque o Muffin é o cachorro, Muffin, né? Será que é o Muffin? A gente fica com essa dúvida, né, porque eles nem pensam nisso, mas será que é o Muffin? Será que foi o Jason? Será que foi um cachorro mesmo? Porque no começo do filme, uma coisa que a gente esqueceu de comentar é que o Paul, quando ele tá contando a história do Jason, ele conta a história de uma forma muito que parece muito uma lenda do Jason. Sim. Porque ele fala, né, que desde então tá vagando pela floresta porque ele é parte da floresta, né? Ele se alimenta da floresta, ele se alimenta dos animais da floresta. Então quando você vê isso, você pensa, cara, eles acham que é um urso, que eles acham que é alguma coisa, mas com certeza deve ser o Jason, porque o Jason se alimenta dos seres da floresta. E na verdade era um animal X, né? Não era o cachorro Muffin mesmo. Devia ser um outro cachorro, alguma outra coisa, né? Mas voltando à cena confusa, né? É porque, como eu falei, né? O Jason, entre aspas, morre. A Jeannie e o Paul voltam pra uma parte do acampamento. E o Jason... E aí tem a cena do susto, né? Remetendo de novo a cenas do primeiro filme. Que aí é o Jason adulto. Ao invés de sair da água, dessa vez ele entra pela janela ali e pega a Jenny, né? Só que a confusão que me causa quem sobra é a Jenny e o Paul morrem. Mas a gente não sabe o que acontece, né? Tipo, o que aconteceu naquela cena? Não sei. Então, é engraçado que isso virou um questionamento dos próprios personagens e produtores do filme mesmo, sabe? É um final que eles também acham confuso, porque não mostram a morte do Paul, então o Paul tá por aí, deve estar vivo, sei lá, ou não. E a Jenny também, então não dá pra saber nada. A Jenny tá viva porque ela tá... Lá chega os bombeiros e a polícia e leva ela embora. É verdade. Agora, o Paul... Ele some, né? Eu acho que deveria ter alguma coisa e acabar cortando, né? Naquela cena. Porque eles deixam a cena um pouco mais dramática. Ela vira câmera lenta e mostra por 2 ângulos diferentes. É verdade. A gente vê a cara do Jason toda deformada e tudo mais. Mas assim, realmente, o filme ele só peca nessa cena final, assim. E assim, super relevável, assim, essa cena final ser confusa. Não me tira da experiência, porque o filme é um bom filme, né? Exatamente. De outros filmes que você pega, uma cena dessa e acabar com o filme. É verdade. Gera uma conversa, né, esse final confuso, assim. Então não é um confuso ruim. E uma coisa interessante também sobre esse filme, né, que intercala com outro filme, né, é uma conspiração, né, vamos para as ondas conspiratórias agora. Ixi, tem que tomar cuidado.
É interessante porque tanto Sexta-feira 13, parte 2, quanto Halloween 2, os vilões, né, eles matam um policial com martelada, né? E os 2 filmes foram lançados em 81. Então não dá pra saber se é uma conspiração, uma coincidência, Será que né? alguém matou um policial martelado naquela época? Então, pois é, não dá pra saber. Porque daí, cara, é muito engraçado, né? Tipo, 2 filmes de slasher matando um policial à martelada. Martelasher. Mata... Mas o Halloween 2 é um filme que a gente vai falar em algum momento também, né? Até porque a gente não falou do primeiro ainda. É verdade. Mas o Halloween 2, quando eu tava fazendo curso de slasher lá, ele tem muito do primeiro Sexta-feira 13, né? Ele inspirou o primeiro Sexta-feira 13 e o Sexta-feira 13 inspirou o Halloween 2 a ter umas mortes mais violentas e tudo mais. Caramba, bem legal isso, né? Dá Vai volta, se né? retroalimentando, Exatamente. assim, né? E pra esta obra-prima dos slashers movie, quanto você dá de notinha para esse filme? 5. Porra. Eu só não dou 5 por causa da cena final, mas dou um 4,5. E a nossa média é quanto? 4,75. Olha aí, mas é um filmaço mesmo, né? É, realmente. É muito bom. E onde as pessoas podem ouvir o nosso podcast falando mais de filmes como este, maravilhosos ou não? As pessoas podem ouvir no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Apple Podcast e no Google Podcasts também. Além disso, você também pode continuar procurando a gente no seu tocador de podcast favorito, procurando pelo Terror Sem Medo no seu feed. E se você está ouvindo pelo Spotify ou qualquer plataforma que dá para dar 5 estrelas ou comentar, deixe um comentário ou 5 estrelas. E falando em comentários, onde as pessoas podem encontrar a gente nas redes sociais ou e-mail para falar com a gente. Sim, mande seus comentários no Instagram pelo @terrorsemmedo13, tudo junto e 13 numeral. Ou também você pode mandar um e-mail pra gente, se você quiser mandar uma mensagem um pouco maiorzinha e tal, tudo, né? Uma cartinha pra gente. terrorsemmedo13@gmail.com. Mande sua cartinha, será lida com muito carinho. Exatamente. O que teremos no próximo episódio do podcast? Olha aí, no próximo episódio a gente vai ter nossa primeira indicação dos ouvintes. Uma sessão dupla com Sangue para Drácula e Carne para Frankenstein. E quem indicou? Quem indicou foi o Alex Knox. @TheRealAlexKnox. Recomendou lá no Instagram pra gente. E a gente vai fazer agradecimento no episódio e tudo mais, né? Isso, exatamente. Obrigada, inclusive, Alex. Até o próximo Terror Sem Medo. E nesse filme faltou uma curiosidade. O Jason faz cocô, porque na cabana dele tem um banheiro.